Fala, meus jovenzinhos padawans, guerreirozinhos da luta diária. Vamos lá? Estados físicos da matéria. O que nós vamos falar sobre estados físicos? É como a gente encontra a matéria, como a gente vê a composição dela, beleza? Então, como é que a gente vê a composição da matéria? Let's go, baby! As principais composições da matéria, né? Temos aí os sólidos, né? Os líquidos e os gases, né? Então, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Essa é a principal composição da matéria. Como a gente encontra a matéria no nosso dia a dia. A gente encontra ela no estado sólido, a gente pode encontrar ela no estado líquido e estado gasoso. Grande parte da maioria, nós estamos aí, né, observando em volta o estado sólido e o estado gasoso. Mas também não deixemos de falar do estado líquido, porque ele é o estado em que se encontra, por exemplo, o nosso sangue. Então, indo para cada um detalhadamente, mas não tão longe e não importante, devemos observar que existe um quarto estado da matéria, que é o que nós chamamos de plasma, né? Só um DG, um detalhezinho a mais aí. O que é o plasma? O plasma é quando átomos e elétrons estão extremamente aquecidos e esses átomos e elétrons, esses núcleos e elétrons extremamente aquecidos, eles formam um grande conjunto denso de matéria que flui e se comporta unicamente como um estado. Isso acontece bastante dentro das estrelas, ok? Dentro do universo estrelar e também da matéria em expansão pelo próprio universo. Tudo bem? Então, grande parte do universo, né? Acredite-se aí em torno de 99%, né, do universo ainda, né, esteja aí no quarto estado, que é o estado plasmático, tudo bem? Então você entendeu que esse estado plasmático aí é quando temos gases extremamente aquecidos a temperaturas altíssimas, que os elétrons e os íons ficam distribuídos de uma forma neutra e isso flui pelo universo. Né? Uma boa forma da gente tentar mostrar isso aí é na aurora boreal, aí, ó, que seria essa massa de elétrons e de fótons e andando pelo universo. Beleza? Só que, mais importante para a gente, é trabalhar com esses estados que nós temos na Terra. Então, na Terra nós temos o estado sólido. O que nós podemos falar do estado sólido? Estado sólido, né? Os átomos estão, as moléculas, os átomos estão em baixo estado de agitação, ou seja, as moléculas se encontram muito juntas, né? Os constituintes se encontram muito juntos ali no mesmo espaço físico, o que dá uma força de coesão muito alta. E essa força de coesão, essa força de atração entre essas partículas são maiores do que a repulsão entre elas. Isso faz com que eles tentem ficar juntinhos, né? Mesmo aumentando a sua repulsão. E que eles vão ter forma e volume fixo. Então, eles vão ter uma estrutura, uma forma fixa e um volume fixo. Uma forma bem genérica de mostrar os sólidos aí é quando a gente tem aí, ó, a forma bem quadradinha e com todo mundo bem compactado, né? Do ladinho aí temos uma pétrea, né? Que representa muito bem isso daí, representa muito bem os sólidos, tudo bem? Então, professor, o que eu tenho que saber sobre os sólidos? 3 coisas: baixa energia, baixa agitação, forma fixa e volume fixo. Tudo bem? Sendo que isso são características que nós falamos macro e micro. Tanto a forma
A agitação é uma coisa micro, a forma é uma coisa o quê? Macro, e o volume é uma coisa macro. Tudo bem? Medidas diretas e indiretas que nós temos aí dos sólidos. Isso também vai ser aplicado na hora que a gente entrar nos líquidos, né? A diferença dos sólidos por líquidos é que nos líquidos as moléculas estão mais espaçadas, elas estão mais livres, aonde a força de coesão, ou seja, a força de atração entre essas moléculas e o grau de liberdade delas são mais ou menos os mesmos. Então, uma começa a fluir em relação às outras. Então, o que nós temos aqui quando se trata de líquido? Nós temos agitação. Temos uma agitação média, onde as forças de coesão e de vibração estão próximas, certo? Nós temos uma forma variável, eu ia colocar indefinida, mas não. Temos uma forma variável. O que seria essa forma variável? Seria que ela pega o líquido, pega o formato que você coloca. Se eu colocá-lo nesse copo, vai pegar ou nesse copo não, né? Nessa garrafa, vai pegar o formato da garrafa. Se eu botar nesse copo, vai pegar o formato desse copo. Então, ela, conforme está o ambiente que ela está presente, ela vai pegar aquela forma. Tudo bem? Então, nós temos uma forma, né? Nós temos uma forma variável. Mas, contudo, no entanto, nós temos um volume o quê? Um volume fixo. Então, se eu tenho 1 litro de água, esse litro de água não vai sofrer nem compressão e nem expansão. Não, pode sofrer expansão se a gente aquecer, mas assim, você não consegue comprimir o líquido e nem o sólido, tudo bem? Por pressão, né? A gente não consegue fazer compressão nem do líquido e nem dos sólidos por compressão, né? Por aumentar a força em torno deles, tudo bem? E aí nós entramos no vapor, né? O que seria o vapor? Nem gosto tanto de chamar de vapor. Já que eu não gosto de chamar de vapor, né, que eu me atentei a isso agora, nós vamos alterar para a brincadeira para aquilo que ela de fato tem que ser. O que de fato tem que ser? Ele tem que ser o que nós chamamos de gasoso, né? Não é vapor, é o quê? É gasoso, né? Ixi, agora eu estou fazendo uma salada de fruta aqui que você nem sabe, mas eu vou arrumar. Eu vou arrumar porque não podemos deixar de falar das flores. Então tá aí, certo? O estado que? Gasoso. No estado gasoso, as partículas estão extremamente agitadas e totalmente afastadas umas das outras. Elas praticamente não observam a interação entre uma e elas. As interações praticamente não existem. Então, isso aí você está no estado gasoso, ok? Neste estado, nós vamos ter alto grau de agitação. Então, nesse estado, temos alto grau de agitação. E além do alto grau de agitação, nós vamos ter a forma variável, assim como o líquido, com a pequena diferença. No estado gasoso, ele ocupa todo o ambiente. Tudo bem? Então, você soltar um pum, ele ocupa a sala inteira. Beleza? E o volume também vai ser o quê? Variável. Uma vez que a forma é variável, o volume também é variável. Com uma chamada de atenção que eu já vou falar logo agora, né? Nós temos duas possibilidades para quando a gente fala do estado gasoso. Tudo bem?
nós temos a forma de gás. Quando ele começa a fazer isso, ele dana comigo. Nós temos a forma de gás. Ele não vai aceitar escrever ali em cima, não. Nós temos a forma de gás. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos a forma de gás, que é quando uma molécula não interage com a outra. Então tá aqui, ó. Aqui tá a forma de gás, ó. Tá vendo? Você tá vendo as moléculas uma junto da outra? Não. E nós temos aqui, ó, a forma de vapor. Qual a diferença da forma de gás e vapor? Aqui não há interação. Ou seja, não existe mais interação dos gases que estão ali. Aqui ainda há interação. Ou seja, mesmo estando bastante espaçado, ainda existe interação. Por isso que eu consigo ver o quê? O vapor e não consigo ver o quê? O gás, beleza? Porque o gás não tem interação entre os constituintes. Beleza? Ah, professor, então quer dizer que quando eu estou no banheiro, tomando banho, aparece gás ou vapor? Aparecem os vapores de água. Beleza? Então, estamos aí falando, né, bem determinado, quando nós temos estado gasoso, sólido, líquido e gasoso. Então, para a gente colocar de uma forma mais bonitinha, vamos lá. Os estados físicos são o estado sólido. O que a gente tem que saber do estado sólido? Forma e volume fixo, tudo bem? E as partículas apenas vibram, elas não se movimentam. Então vamos lá, vamos grafar aqui, ó. Forma e volume fixo e elas apenas vibram, elas não entram em movimento. Então a força de coesão é muito maior que a força de repulsão. Baixa energia cinética. Certo? Quando a gente vai para o estado líquido, né? Nós temos volume fixo, forma variável. Certo? A liberdade moderada, ou seja, as moléculas deslizam entre si. Então, isso te dá o fluido. O que nós temos nesse fluido? Que a força de coesão e a repulsão estão praticamente o quê? Iguais. Então, você tem uma força de equilíbrio aí. E nós temos uma energia cinética média, ou seja, as moléculas se movimentam, elas não estão presas em vibrações. Além de vibrar, elas se movimentam. E quando a gente pega o estado gasoso, né? Aí nós vamos ter forma e volume variável, muita energia, as moléculas se debatendo uma contra as outras, e temos alta velocidade e energia. Isso faz com que a coesão, né, a agitação seja maior do que a força de atração entre elas. Então, a repulsão vence e elas ficam livres no espaço, beleza? Então, os três estados físicos, o estado sólido, o estado líquido e o estado quê? Gasoso. São os três estados físicos da matéria. Lembrando que o estado gasoso, você pode encontrar ele de duas formas. Você pode encontrar ele na forma de gás e na forma de vapor. Certo? Forma de gás de vapor. Quando as moléculas ainda têm interação ou quando as moléculas não têm interação. Essa é a parte que nós estamos trabalhando aí se tratando da forma em que se encontra a matéria. Então, a matéria se encontra na forma dos sólidos, dos líquidos e do gasoso. Para isso, vamos apenas para um aninho exercise aí, né? Dos três estados de uma substância, o que possui menor energia cinética
é o estado, menor energia cinética, que não se movimenta, que apenas vibra, é o estado que? Sólido, certo? Cuja característica cuja característica é apresentar. Então, se é sólido, a gente tem quantas alternativas aí se nós estivéssemos fazendo uma provita? Nós temos a alternativa A e a alternativa E. Tudo bem? Só que aí, quando a gente tem essas duas alternativas, a característica principal dos sólidos é forma e volume o quê? Variável ou próprio? É forma e volume próprio, não muda. Então, a respostinha pra gente, letra o quê? Letra E, ou letra E, beleza? Então, fechou aí pra gente a parte dos estados, né, físicos que se encontram a matéria, beleza? Estudem e façam seus exercícios. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.